Olá, queridos e amados, vamos a mais uma meditação bíblica. A meditação de hoje se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 1 e versículo 2. Para uma guisa de introdução, vamos ver a narrativa do versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Irmãos, para uma compreensão mais translúcida do quiasmo, se faz necessário nós recordarmos o contexto histórico, onde você pode ler Jeremias, capítulo 24 e 25, mais precisamente no capítulo 25, que a narrativa do texto vai nos mostrar que o povo de Deus está vivendo uma depravação moral e uma depravação litúrgica. A depravação moral se deu pelo fato de que o povo se permitiu serem orquestrado pelos seus próprios corações. Os seus corações os levaram a frequentar lugares impróprios para quem comunga da fé em Cristo Jesus. Esses lugares impróprios, onde havia as orgias, os seus pecados eram alimentados com seus atos errados, seu ego, seu coração, e sendo assim, dia após dia, eles iam se enrolando cada vez mais com as ansiedades desta vida. E aglutinado a esta vida déspota, veio então a depravação litúrgica, que é uma depravação espiritual. O culto já não tem mais o mesmo significado. As orações não têm a mesma eficiência, a mesma eficácia. O carral, que é o ajuntamento de pessoas, que era para ser uma expressão de louvor e de gratidão a Deus, se torna um aglutinado de pessoas frias, mortas religiosamente. E sabe, meus irmãos, um comportamento insípido quanto este traz ira ao coração de Deus, irrita o Senhor quando nós estamos vivendo nossos próprios pecados e confessamos o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Foi o que aconteceu com esse povo. E a irritação do Senhor fez o Senhor revelar para eles através da boca de Jeremias, dizendo que ele levantaria uma nação e levaria esse povo rebelde para o exílio, e seria então o exílio babilônico, aonde eles seriam envergonhados, aonde eles seriam humilhados, porque esta é a consequência do pecado. A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas no final são caminhos de morte. Meus queridos e amados irmãos, é importantíssimo que nós tenhamos cuidado com as nossas ideologias. Muitas vezes nós idealizamos a maneira como eu creio, eu idealizo o tipo de religião que eu quero, eu idealizo aquilo que eu quero ouvir, então eu passo a criar minha própria crença. E quando isso acontece, irmãos, a consequência é sempre a ira do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso coração é mau. O nosso coração é de onde procede todos os tipos de intempéries para as nossas vidas. Então agora, esse povo vai para o cativeiro babilônico. E Jeremias diz na narrativa do capítulo 25, desde a madrugada ele pregava a palavra do Senhor, como arauto, como atalaia do Senhor, anunciando para esse povo, se arrependam dos vossos pecados. Mas eles não quiseram dar ouvido. E agora vão para o cativeiro babilônico. Estão ali oprimidos, estão ali sofrendo. Sabe, meu irmão, arrependa-te enquanto é tempo. Eu não sei se porventura existem áreas de sua vida que está vivendo um sentimento trêfego, talvez o pecado esteja orquestrando. Sabe, Deus não se deixa se escarnecer. Deus não se deixa ser escarnecido. Aquilo que o homem plantar e não se arrepender, ele vai colher. E é isso que está acontecendo. O povo está colhendo o que eles plantaram por não se arrependerem, sendo oprimidos lá no exílio babilônico. Agora, meus irmãos, pela boca de Isaías vem uma profecia. Esta profecia se dá há 150 anos antes de Ciro fazer aquela carta liberando o povo para voltar para a sua terra. É importante também nós enfatizarmos que o texto de Jeremias, no capítulo 25, diz que alguns haveriam de crer na palavra do Senhor lá no cativeiro babilônico, como de fato aconteceu. Então agora vem essa boa notícia, nesse imperativo afirmativo, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Essa nova de grande alegria, essa boa notícia é que o cativeiro vai acabar. O tempo do sofrimento e da angústia vai acabar. Meus irmãos, existe algo tão maravilhoso quanto uma notícia dessa? De saber
que o tempo da peregrinação, do sofrimento e da angústia vai acabar? E quando isso acabar, estaremos nos braços do nosso Papai do céu? Sabe, meu irmão, isto é consolador. Isso traz refrigério às nossas almas, em saber que em Cristo Jesus nós vamos ser mais do que vencedores. Agora, Isaías está dizendo exatamente para este povo que eles vão sair do cativeiro babilônico e vão voltar para as suas próprias terras. Veja o que diz o capítulo 40 de Isaías, versículo 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhes que já é findo o tempo da sua milícia. Milícia é o fim do sofrimento, da angústia no exílio babilônico. Meus irmãos, pode ser o fim do nosso sofrimento quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. É o fim do nosso sofrimento quando nós nos reconciliamos com o nosso Deus. Sabe, meus irmãos, eu sei que a morte, ela é algo que provém do Senhor e nós nunca estamos preparados para isso. Mas a morte do cristão é o fim da milícia, é o fim do sofrimento nesta terra. A morte do servo de Deus é bênção para as nossas vidas. O Senhor está nos tirando de um cativeiro onde existe o pecado, o sofrimento, a angústia e nos promovendo para o seu maravilhoso reino. Devemos consolar as pessoas com esta palavra, assim como o povo que está no exílio babilônico está sendo consolado por Isaías. Que consolo maravilhoso em saber, os 70 anos de cativeiro está acabando. O Senhor, meus irmãos, em sua reza e em sua misericórdia, não nos esquece de nós. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá de nós. Então, a palavra diz que o tempo do sofrimento, da milícia, havia de acabar, que a sua iniquidade está perdoada. Ou seja, o cativeiro babilônico foi um período pedagógico, foi um período de peneirar, foi um período do povo refletir, e é isso que Deus faz. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por intempéries na vida. O Senhor permite que nós venhamos passar por alguns momentos íngremes da vida, para que a gente possa refletir, pensar, meditar, e desta maneira, meus irmãos, chegarmos a nos arrepender, como aconteceu no cativeiro babilônico, no exílio babilônico. Muitos lá se converteram, muitos lá se reconciliaram, conheceram que o Senhor é Deus. E agora o Senhor diz para eles, a iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor. Deus o levou, Deus o castigou, porque Ele ama o seu povo e agora Ele vai trazer de volta. Você já pensou? Uma enfermidade onde o Senhor diz está curado? Um problema que o Senhor pode dizer está resolvido? Você já imaginou essa boa notícia? Em saber que em Cristo Jesus os nossos problemas, as nossas lutas podem ser vencidas. Eu não sei quais são os seus problemas, mas a minha oração e o meu desejo é que o Senhor também possa dizer, olha, o tempo da luta já passou, está acabando. E essa é a notícia que nós queremos. E nós como igreja devemos levar essa boa notícia, essas boas novas de salvação, de consolo para outras pessoas também. O texto continua dizendo, e recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados, ou seja, os nossos pecados têm um salário a ser pago, tem um preço a ser pago. E no caso aqui, esse povo foi para o exílio babilônico, sofreram, morreram naquele lugar, foram envergonhados naquele lugar, colheram o preço dos seus pecados, que outrora estava muito cômodo, o profeta pregava, os atalaias, os arautos do Senhor pregavam, eles não queriam nem dar ouvido, estavam muito bem, estavam vivendo os seus próprios pecados, materialmente estava tudo indo muito bem, não havia censura social, mas sabe, querido, a matemática do Senhor é diferente, nem sempre aquilo que nos agrada, nem sempre aquilo que é bom aos nossos corações, quer dizer que está agradando o coração do Senhor. E agora, sofreram os 70 anos, e o Senhor está dizendo para eles, está pago. E aqueles que se arrependeram vão voltar. E aí o Senhor fala ao coração de Ciro, Ciro faz uma carta, que eu vou chamar uma carta de euforia,
uma carta que tira o povo da escravidão, ali do exílio babilônico, e eles voltam para a sua terra. Se você se arrepender dos seus pecados, você vai voltar à presença do Senhor. A sua adoração terá eficiência, o seu louvor será uma expressão de gratidão e aroma suave ao coração do Senhor. Mas se continuares no pecado, se continuares idealizando a tua própria crença, idealizando as tuas próprias doutrinas e fazendo o que está no teu coração, colherás intempéries na sua vida. E isto vai ir ao coração de Deus, porque de Deus não se zomba. Queridos e amados irmãos, nos fortalecemos no Senhor e nos arrependemos enquanto é tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça transparecer e refletir a glória dele na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.